Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou novamente me apresentar para quem não me conhece, para quem está vindo a primeira vez aqui. Eu sou o psicólogo Francisco Régio, especialista em psicologia da saúde, sou coach e palestrante, trabalho na área de desenvolvimento pessoal e implantei um projeto a partir desse ano chamado Meu Sucesso Pessoal. Do que consiste esse Meu Sucesso Pessoal? É um projeto que visa trabalhar o desenvolvimento, ajudar as pessoas a desenvolver o seu potencial, visando atingir o seu objetivo de vida. A vida que você leva hoje, ela está legal? Você tem tudo o que você gostaria de ter? Você tem a sua vida estabilizada, financeira, psicológica, social, emocionalmente, espiritualmente? Está tudo certo? Está tudo tranquilo para você? Então, vem comigo. Vem comigo nessa jornada. Nós estamos trabalhando desde o começo, desde a semana passada, sobre o livro Capitão da Minha Vida, Senhor do Meu Destino. Então, embasado nessa teoria, eu desenvolvi um resumo, uma matéria que é muito importante, eu acho que é muito importante para todas as pessoas, principalmente quando elas se dedicam ao autodesenvolvimento. Então, quando eu digo ajudar as pessoas a desenvolver o seu potencial, nada mais é do que todo o potencial que você tem, toda a capacidade que você tem de se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, de todas as formas que você tem condição de crescer, muitas vezes você tem limitações, você tem muitas dificuldades em encontrar solução para todos esses tipos de problema. Tá? Nesse projeto Meu Sucesso Pessoal, coloquei esse nome justamente por isso, para que você desenvolva, tá? E saiba que esse projeto pode ser seu, né? Como o meu, você entenda assim também, meu sucesso pessoal. Todos podemos ter, sem problema nenhum. Desse projeto, eu desenvolvi mini-cursos. Dentre esses mini-cursos, nós temos aqui este curso que é sobre Capitão da Minha Vida, Senhor do Meu Destino. Tenho outros cursos chamado O Poder da Ação e mais alguns cursos que eu vou lançar a partir de fevereiro também. Então, esses mini-cursos seriam essas lives, uma vez por semana, live de 1 hora. Eu vou estar passando esses conteúdos que são mais importantes. E também vou deixar bastante conteúdo lá nos nossos canais. Então, se você quiser seguir os nossos canais, se você quiser seguir as nossas conexões, tá? Eu tenho grupo VIP no Telegram, Meu Sucesso Pessoal, né? @Meu Sucesso Pessoal, você pode entrar no grupo VIP e lá eu vou postar toda semana um material que é mais completo. Cursos intensivos, presenciais e online também será a partir de fevereiro. Palestras presenciais e online, mentoria e processo de coaching. Então todo esse trabalho vai ser desenvolvido a partir de fevereiro, já estamos em ampliação, mas vai ser desenvolvido a partir de fevereiro, tá ok? Então quem quiser conhecer mais do meu trabalho, nós temos o Instagram, que é este canal, Meu Sucesso Pessoal, nós temos o YouTube, onde esses vídeos vão ficar gravados, nós temos o canal do Telegram, para poder estar todas as informações ali. Então quem me seguir nos canais vai ter essas informações, vai ter mais produtos para poder estudar, para poder ampliar e se desenvolver pessoalmente. Mas vamos lá. Na primeira live da semana passada nós falamos sobre criatividade. Nós falamos sobre desenvolvimento da parte da criatividade. Então nós tínhamos o princípio da visão sintética, né, do pensamento sintético, e o princípio da visão criativa. Todo ser humano, quando vai desenvolver todo um trabalho de criação, na realidade ele utiliza o quê? Ele utiliza sempre aquela inteligência, aquela visão sintética, ou seja, pega algo que já está pronto, um produto, um serviço, uma ideia que já está pronto e melhora, simplesmente melhora, às vezes evolui, simplesmente melhora e reapresenta para o mercado. O que acontece com a visão criativa? Quando nós temos a visão sintética, é dessa forma que acontece. A visão criativa é de onde vêm as verdadeiras soluções. É de onde vêm as grandes invenções, os grandes projetos, aquilo que realmente fez a diferença na humanidade. Então, muitas pessoas acham que não tem essa capacidade desse desenvolvimento, tá, do pensamento criativo. E neste livro, nesse curso, eu venho mostrar para vocês que todas as pessoas podem sim trabalhar com esse desenvolvimento, podem sim ter essa capacidade, tá ok? Então, dividido em 3 etapas. Primeira etapa, princípios da visão criativa. A segunda etapa, esta
Pensamento organizado, nós vamos falar muito de como que é o pensamento organizado, como que nós precisamos ter organização, meta, disciplina na nossa vida, para que a gente possa alcançar todos os nossos objetivos. Sem meta, sem disciplina, dificilmente nós vamos andar. E depois a atenção controlada. Então, esse conjunto, esses 3 itens é o que faz toda a diferença no desenvolvimento pessoal. Isso é uma ferramenta, teremos mais, ok? Então, depois dessa prévia sobre a live da semana passada, vamos entrar aqui em pensamentos organizados, tá? Pensar. Pensar nos permite modelar, identificar, né? Reconhecer como que é o mundo à nossa volta. Então, cada pessoa tem uma forma de perceber o mundo. Cada pessoa tem uma forma de identificar. Então, você olha, digamos, um acidente, tá? Cada pessoa que está ali olhando, observando aquela situação, ela não consegue pensar absolutamente igual a outra. Ela não consegue interpretar igual. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele é muito pessoal, ele é muito individual. Dizer que todos pensam igual pode chegar muito próximo, mas ele não é essa realidade total de você pensar exatamente igual. Tá? Então, quando nós falamos de pensamento organizado, nós estamos o quê? Desenvolvendo a capacidade de ter um pensamento mais aguçado para as decisões que nós viemos a tomar na nossa vida, a gente possa desenvolver uma habilidade. E essa habilidade, ela vai nos levar ao quê? Alcançar os nossos objetivos. Porque muitas pessoas querem, né? A maioria das pessoas querem. O que elas querem? Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero melhorar de vida, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero ser, eu quero ter, mas não sabe como fazer, ou não sabe que para fazer tem que ser de uma forma organizada. Você tem que ter um pensamento criativo, você tem que ter um pensamento organizado e você tem que ter também uma habilidade de atitude organizada, tá certo? Então, quando eu tenho um desejo e objetivo, quando eu tenho o objetivo principal e eu tenho uma inteligência ilimitada, isso muito me facilita, isso muito me dá uma possibilidade de desenvolver e atingir os meus objetivos, né? Desejos e objetivos é uma coisa muito simples. Eu estou no estado atual e eu quero chegar no estado desejado. Eu tenho hoje uma vida plena ou eu tenho uma vida escassa, tá? Com falta de recursos, não andando talvez num carro que eu gostaria de andar, não tendo uma profissão que eu gostaria de ter, não trabalhando numa empresa que eu gostaria de trabalhar, não ganhando o que eu gostaria de ganhar. Então, quando eu tenho um desejo e um objetivo, eu luto para isso. Só que não basta simplesmente dizer, eu tenho um desejo e pronto, ficar nesse ponto. Isso aí não funciona. Dessa forma, não dá para você chegar num resultado final, tá? Então, do seu desejo e objetivo, o que é preciso fazer? Você tem que trabalhar o seu objetivo principal. E trabalhando esse objetivo principal, você precisa ter um plano de realização. E dentro desse plano de realização, o que você precisa? Conexões. Se conectar com pessoas, com profissionais, fazer mentoria, modelar profissionais e pessoas que chegaram no sucesso. Parece incrível, né? Mas a gente sempre está querendo fazer do nosso jeito, da nossa forma, e não percebe que muitas vezes nós não conseguimos. As pessoas de sucesso, as pessoas que atingiram um patamar financeiro de muita estabilidade, pelo menos para quem lhe deu dessa forma, de uma forma educada, quem foi honesto e conduziu e produziu dessa forma, certamente teve muitos contatos, muita mentoria, estudou muito, fez muitos projetos, trabalhou de uma forma muito metodológica, teve disciplina, teve o seu objetivo muito claro, muito bem definido. E isso nós utilizamos o quê? Todos os recursos das nossas faculdades mentais. Tá? O que precisa ser treinado, o que precisa ser trabalhado esse processo. Então, na nossa inteligência ilimitada, o que ela é? A nossa força de vontade, a nossa razão, as nossas emoções, as nossas imaginações sintética e criativa, que eu expliquei agora há pouco, a nossa consciência, né? A intuição, ela é muito importante, sempre neste processo, né? Os 5 sentidos sensoriais também. Nós temos a visão, a audição, paladar, olfato, tato e a memória. E não podemos esquecer o subconsciente.
O subconsciente que liga todas essas faculdades mentais. Então veja, quando nós nascemos, nós não temos habilidade social de absolutamente nada. Tá? Nós não temos condição nem de tomar nenhum tipo de decisão. São nossos pais que tomam as decisões por nós. Nós vamos vivendo, nós vamos crescendo, nós vamos começando a ter malícias, nós vamos começar a ter um olhar diferenciado. É aquele olhar que nós vimos da vida, tá? Que o pensamento nos permite o quê? Começar a fazer julgamentos. Tá? E quando nós temos um desejo baseado no motivo muito definido, o pensamento aplicado de forma constante se transforma em hábito, que estimula o consciente, o subconsciente a encontrar solução. O que é isso? Perceba aquela pessoa que sempre está falando assim, olha, um dia eu vou ser médico, um dia eu vou ser advogado. Essa pessoa, ela fixa de tal forma a condição de desejo, de querer fazer, de querer atingir esse projeto, esse objetivo, que ela simplesmente fica obcecada. E essa obsessão, na realidade, é uma obsessão saudável. É uma obsessão em que ela coloca toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu empenho para desenvolver esse processo, para desenvolver essa habilidade. Então ela não está simplesmente, eu tenho um desejo, eu vou simplesmente sentar e esperar as coisas acontecer. Não é assim que funciona. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos desenvolver. Desde pequeno, nós vemos trabalhando e desenvolvendo isso individualmente. Não é nos ensinado essa habilidade de que nós podemos ter todas as nossas faculdades mentais trabalhadas. Nós podemos ter a razão, a emoção, a imaginação, a consciência, a intuição. Todos os sentidos podem ser aguçados. E para muita gente parece que é mentira. Muitas pessoas não acreditam que isso é possível mesmo. Tá? Mas nós podemos, devemos e temos a capacidade de fazer isso sim. Ok? Você pode, se acredita que pode. Esta é uma verdade total e absoluta. A maioria das pessoas não faz, não desenvolve, não obtém alguma coisa que deseja, uma qualidade de vida, um estilo de vida, não obtém um prazer maior, porque acredita que não pode. E veja, tudo que nós temos na nossa mente, nada mais é o quê? Fruto daquilo que nós acreditamos. E o que nós acreditamos é o que se transforma em realidade. E veja, o mundo pertence àqueles que acreditam. Sempre foi assim e sempre será. A gente se pergunta por que algumas pessoas conseguem atingir o objetivo e outras não conseguem atingir esse objetivo. Por que as pessoas conseguem obter uns resultados extraordinários e outras pessoas simplesmente ficam à míngua, à deriva? Não conseguem trabalhar com as contas, não conseguem se desenvolver, às vezes não conseguem nem trocar o carro. Quem sabe, nem consegue trocar de emprego. Ou pior, muitas vezes não consegue nem arrumar o emprego. Considerando essa pandemia, considerando todo esse processo que nós viemos passando, é muito difícil nós acreditarmos que sem um esforço extra, sem uma condição primordial de desenvolver esse conhecimento, sem essa capacidade de você ampliar o seu potencial pessoal, realmente vai ser difícil. Porque ninguém, absolutamente ninguém, que chegou no topo de forma honesta, de forma digna, chegou lá de graça. Mas você vai me dizer, bom, tem pessoas que ganharam, né, que tem a herança, tudo bem. Ela pode até ter chegado no topo através de uma herança, mas será que ela vai se manter? Será que ela consegue, ela tem habilidade, ela estuda, ela faz? Porque se ela faz isso, então realmente ela tem alguma coisa a se desenvolver. Existia até um velho ditado que dizia assim, né, o vô constrói, o pai mantém e o filho destrói. Por quê? O vô construiu, ensinou ao filho, que é o pai, a cuidar daquele negócio, a prosperar. O pai, na sua geração, imaginou que o filho talvez faria a mesma coisa. Isso, na maioria dos casos, não acontece. E você vê fortunas, assim, jogadas ao ralo, porque o filho acredita que são tantos os bens, que o dinheiro é tão infindável, que ele não trabalha, ele não produz, ele não se desenvolve, ele não procura aplicar o seu conhecimento para si, para poder administrar, para gerir aqueles bens que o vô construiu,
O pai manteve, mas o filho não está conseguindo desenvolver esse processo. Isso é difícil, isso é doloroso. Porque quando nós queremos desenvolver alguma coisa na vida e nós não sabemos como, aí nós entramos num processo de conflito. Nós entramos numa espécie de descontrole emocional. O homem que domina a sua mente, ele é capaz de realizar todo e qualquer desejo. Dentro de todas as habilidades, dentro de todo o contexto, dentro de uma condição real, ele é capaz de realizar todos os seus desejos. Tá? Seus hábitos de pensamento são resultados da sua herança social. Por que você acredita que não é capaz? Por que você acha que não pode se desenvolver? Por que você acha que não é merecedor de ter aquele carro, aquela casa, aquela vida tranquila, aquela casa na praia? Por que você acha que não tem esse potencial? Muitas vezes você não tem ideia de como que você tem essa crença. Você não sabe de onde veio essa crença, de onde se desenvolveu todo esse pensamento. Aquele pensamento de, nossa, eu não mereço. Rico não vai para o céu, né? Dinheiro é sujo. Então a gente começa a desenvolver algumas crenças que elas nos limitam absolutamente em todos os tempos. E nós ficamos limitados por quê? Nós não acreditamos. Nós passamos a acreditar em tudo aquilo que as pessoas que também não acreditam, tá, passam a acreditar naquele processo. Olha, você não nasceu para isso. Veja, você é filho de fulano, filho de peixe, peixinho é. Isso não é verdade. Quantas e quantas pessoas não prosperaram na vida, não desenvolveram vindo do zero, vindo de uma situação completamente adversa. Pessoas hoje que são milionárias, que você pega hoje livros de autobiografia e você vai perceber que essa pessoa veio de uma questão humilde. Você veio de uma situação quase que de fome, mas ela não aceitou. Ela não decidiu que ia querer viver aquela vida. E ela resolveu fazer o quê? Lutar. Ela resolveu enfrentar a vida e dizer, não, essa vida eu não quero para mim. E o que ela fez de diferente, talvez, de você? O que ela fez de diferente, talvez, de uma outra pessoa que está aí ao seu lado, reclamando, chorando, questionando o porquê que eu não dou certo na vida? Ela simplesmente tem o que? As suas crenças limitantes. E essas crenças, elas muitas vezes, ela vem por influência ambiental. Influência do ambiente que você vive, o ambiente que você foi criado, o ambiente em que você permaneceu toda a sua infância e parte da adolescência, e você nunca pôde ter acesso a um ambiente melhor, porque você era limitado, você era criança, não conseguia sair daquela situação. E olha só, todas as vezes que falava para alguém, eu ainda vou ser alguém na vida, eu vou ser um grande advogado, eu vou ser um grande médico, vou ser um grande empresário. As pessoas ao seu redor, e não por maldade, mas também por crenças limitantes. As pessoas ao seu redor, elas não te permitiam sonhar. Porque elas não acreditavam no próprio sonho, elas não acreditavam na própria realidade e não permitia que você pudesse sonhar. Então elas não acreditam, e para tentar te poupar, algo que também é insuportável de se ver, tá? Não há motivo algum de uma pessoa dizer, olha, não faz isso porque você vai sofrer, tá? Você é um sonhador, você não nasceu para isso, você é filho de pobre, pobre é. Então a pessoa não se deixa, ela não consegue se desenvolver, por quê? Está bloqueada. Ela está bloqueada sempre naquela situação de que quando era criança, tudo aquilo que ela acreditava, tudo aquilo que ela conheceu na adolescência, na infância, aquilo é a crença que ela trouxe. A educação. Se nós colocarmos o pilar da educação nesse contexto, o que nós vamos identificar? Muitas vezes na própria escola nós éramos limitados. Muitas vezes na própria escola as professoras mesmo diziam, estuda, aprende isso, só isso e não mais do que isso. Você é filho de pedreiro, você é filho de servente, você é filho de motorista, você é filho do encarregado, você não vai chegar. Você não vai andar de avião, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Estuda para ser alguém na vida. O que isso está implantando na cabeça do indivíduo?
simplesmente dizendo para ele, se você não estudar, você não vai ser ninguém. Aí a pessoa entra numa dinâmica de querer estudar. Ok, isso aí não é o problema, isso está certo. Mas ela está estudando por quê? Porque ela tem medo de ficar pobre. E ela não está estudando porque ela tem um projeto de vida. Ela não está estudando porque ela tem um propósito. Ela não está estudando porque ela tem um sonho, um sentimento. Ela está estudando porque na sua crença limitante lá da infância, alguém disse para ela, se você não estudar, você vai ser um Zé Ninguém. Você vai para a roça, você vai varrer chão de rua, você vai ser gari ou qualquer outro tipo de profissão. Então as pessoas são limitadas lá na infância. Eu posso dizer que isso é culpa dos pais? Jamais. Jamais, em hipótese alguma. Porque os seus pais também te ofereceu somente aquilo que eles tinham. Se eles não poderiam te oferecer de conhecimento, de inteligência, de sabedoria, mais do que eles tinham, jamais. Jamais você teria como aprender isso de outra forma. Porque eu digo que as suas habilidades, os seus resultados de herança social, eles vêm de onde? Vêm do berço. Então você passa pelas influências ambientais, você passa pela educação, você passa pela religião. Muitas vezes, a religião, os religiosos, tá? Eles são muito limitantes. Eles nos limitam de poder prosperar. Porque muitas vezes eles usam a palavra de forma torpe e dizer assim, você é filho de pobre, tem que honrar a sua vida e ficar quieto no seu canto. E ponto. Limita. Você quer crescer, você quer se desenvolver, você quer fazer? Não pode. Muitas das crenças religiosas é uma coisa que prejudica tamanha e grandemente a pessoa que ela não consegue se destravar sozinha. Todo esse processo de desenvolvimento, todo esse processo de aprendizado, ele vem da família, ele vem de uma tradição familiar, ele vem do contexto social, religioso, educacional, influência de região, hábitos sociais. E aí você cresce, você vai trabalhar profissionalmente, você tem em volta de alguns profissionais, algumas situações, algumas pessoas ali. O que acontece? Todas aquelas pessoas, quando você fala o teu sonho, fala o teu projeto de vida, o que ela diz? Olha, fica na tua. Você não vai passar de um reles empregado atrás do balcão, trabalhando para fulano, trabalhando para ciclano, trabalhando para beltrano. E aí o ser humano acostumou a desenvolver a sua habilidade social de quê? Trabalhar para os outros. Quem não é dono de uma empresa, quem não é um autônomo, quem não é um profissional liberal, simplesmente trabalha para outro. Será que é porque quer? Será que é porque não tem outra habilidade? Será que é porque ele não tem capacidade? Ou porque ele acredita, simplesmente acredita que não é capaz? Se ele acredita que não é capaz, a força está nele. Se você acredita que você não é capaz, você está certo. Mas se você acredita que você é capaz, você também está certo. Das duas formas, está correto. Porque é a tua crença que vai delimitar. É a tua crença que vai dizer até onde você pode ir, ou quanto você pode ir a mais. Então, o que eu posso fazer para desenvolver? Como que eu posso utilizar todo esse instrumental, todo esse ferramental, todo esse conhecimento para me desenvolver? Pegue uma pessoa que se desenvolveu profissionalmente, que atingiu o seu objetivo, que atingiu o seu modo de ser de vida, profissional, espiritual, religioso, familiar, em todos os pilares da vida. Encontre essa pessoa, encontre uma pessoa dessa, pergunte a ela que foi que ela fez. Além do esforço a mais, além do acreditar, não permitir que outras pessoas limitassem o seu pensamento, além de não permitir que outras pessoas pudessem se bloquear, além de não permitir que outras pessoas pudessem te impedir, porque todas, absolutamente todas as pessoas que galgaram um sucesso na vida, elas nunca olharam para os obstáculos, elas ultrapassaram os obstáculos. São pessoas especiais? Não. São pessoas iluminadas? Não. São pessoas como você.
São pessoas como eu, são pessoas como todas as outras, mas qual é a diferença? Ela fez algo a mais. Ela acreditou. Ela quebrou as suas crenças limitantes, que veio da sua infância, que veio da sua adolescência. Trazida muitas vezes pelos pais, infelizmente, mas porque eles também não tinham como passar outras coisas. E ao contrário também, nós vemos pessoas que vieram de famílias humildes, cresceram, e as famílias, mesmo humildes, estavam incentivando. Não tinha medo. E falavam muitas vezes, olha meu filho, nós não tivemos condições de lhe dar uma vida boa, mas nós te damos todo o apoio, te incentivamos. E não simplesmente que você precisa trabalhar para não ser pobre, mas porque nós acreditamos que realmente é capaz você fazer muito, mas muito mais do que nós fizemos. Nós fomos limitados, nós tivemos muita coisa que nos impediu de fazer. Tínhamos que trabalhar, tínhamos muitas vezes que ir para a roça, tínhamos que trabalhar dia e noite, sua mãe num lugar, eu em outro lugar, seu pai em outro lugar. Então essas pessoas, o que ela conseguiu fazer? Olhar para os pais e não sentir raiva, não sentir vergonha, não se sentir humilhado. Mas ele conseguiu olhar para os pais e falar, olha, eu quero uma vida melhor. Eu sei que eu posso ter uma vida bem melhor do que esses meus pais. Eles não tiveram oportunidade, mas eu quero aproveitar a minha oportunidade, eu quero me desenvolver. E fica muito claro quando a gente encontra uma pessoa dessa, quando você pergunta para esta pessoa, e aí, o que você tem feito da sua vida? Pergunte para ela o que ela tem feito, o que ela tem produzido, o que ela tem criado, e essa pessoa vai te dizer. E ao dizer, preste atenção, se os pensamentos negativos dela e os pensamentos positivos, quais são os resultados que ele está te trazendo? Quais são os recursos, quais são os benefícios? O que essa pessoa trouxe de benefício, o que ela fez na sua vida para trazer todo esse benefício, todo esse recurso? Porque pensamento negativo gera resultado negativo. Se eu penso negativamente, não tem como eu produzir algo positivo. Se eu fico acreditando que eu não sou capaz, eu jamais vou atingir aquele objetivo. Se eu fico acreditando que eu não consigo, eu não vou conseguir. Então quem decide, total e absolutamente na minha vida, quem vai dar conta ou não desse processo, sou eu. Então, guarde bem isso. Pensamentos negativos geram resultados negativos. Pensamentos positivos geram resultados positivos. Tá? Portanto, um desejo e um objetivo bem definido formam um hábito. O hábito do pensamento organizado. O que significa isso? Eu quero muito fazer um processo. Eu quero muito, vamos supor, eu quero muito comprar uma casa na praia. Bom, o que eu preciso? Primeiro, eu já tenho um sonho. Ah, mas é impossível, eu ganho pouco, eu não tenho condição de trabalhar e ter esse processo. Não se preocupe com o atual, como você está. Tenha o conhecimento de como você está, tenha o seu sonho em mente, tenha esse objetivo, e aí sim você consegue trabalhar, você consegue se desenvolver e você consegue atingir o seu sonho. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu não estou dizendo que vai ser amanhã. E eu não estou dizendo que vai dar certo simplesmente porque você quer. O que precisa é organizar os pensamentos. E é por isso que eu trago essas informações para cá para vocês, porque às vezes a gente quer fazer, muitas vezes a gente tem o desejo, a gente até tenta, mas não tem o pensamento organizado. Não tem uma mentalidade criativa, não tem uma atitude criativa, uma atitude mental positiva. E se nós não quebrarmos essas crenças, se nós não limitarmos essas crenças, não vamos conseguir. E aí nós vamos sentar no banco do choro e vamos ver a vida passar sem simplesmente não acontecer nada. Absolutamente nada de absorver. Autodisciplina. É a mesma coisa que pensamento organizado? Sim. Autodisciplina. Quando eu tenho uma autodisciplina, ou seja, quando eu coloco a minha vida na minha regência, quando eu sou capitão da minha vida, senhor do meu destino, quando eu defino para onde o leme do meu barco está me levando, isto é autodisciplina. Isso é controle, é pensamento positivo. E não deixar, nunca, jamais, em hipótese alguma, alguém dizer para você, teu sonho não é capaz, teu sonho não é possível.
Teu sonho não cabe dentro da sua vida. Você sabe por quê? Isso é um medo dele. É o medo dessa pessoa. Observe que toda pessoa que te limita, que te bloqueia, que fala para você que você não é capaz, que você não pode, você não consegue, você não tem jeito, você não tem talento, perceba que ela está gritando tudo aquilo que está dentro dela. E olha, é bíblico. A boca fala o que o coração está cheio. Quando a pessoa te deseja muita felicidade, quando a pessoa torce por você, é porque ela quer teu bem. É porque ela quer ter um resultado. Ela quer que você prospere. Talvez ela não consiga, mas ela deseja isso por você. E muitas vezes essa palavra, não digo maldita, mas essa palavra mal proferida vem dos pais. Porque o medo é tamanho de não conseguir, porque eles já se frustraram muitas vezes na vida, eles não conseguiram atingir, não conseguiram ter aquele patamar, não conseguiram ter aquela habilidade, aquela qualidade de vida, não conseguiram colocar os seus sonhos na prática. Muitas vezes eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade de fazer. Às vezes eu até escrevo, até consigo, né, avançar um pouquinho e escrever, colocar na prática, descrever ali, olha, está aqui, este é o meu sonho. Mas fica escrito. A primeira alternativa, na primeira objeção, na primeira condição em que a pessoa te fala, não vai ser possível. No primeiro obstáculo, você para. E quem para no meio do caminho não faz nada. Você tem uma faculdade que você cursa em 4, 5 anos. Se você parar pela metade, você não cursou. Você tem meia informação, meio conhecimento. Quem para no meio é mediano, é medíocre. Então você precisa pagar o preço. Pagar o preço o quê? Do esforço a mais. Pagar o preço da disciplina. Pagar o preço de buscar conhecimento. Fazer isso que vocês estão fazendo hoje aqui. Buscando conhecimento. Enquanto muitos, não querendo criticar, cada um faz da vida o que bem entender. Afinal de contas, cada um tem a vida que merece. Se eu tenho a vida que eu mereço, se eu estou aonde eu estou hoje, é porque eu desenvolvi, eu lutei, eu abri mão dos valores que são insignificantes para mim. Eu coloquei na frente de tudo um objetivo. Eu quero ser um grande profissional da área do desenvolvimento pessoal. Fui lá, trabalhei, me desenvolvi, estudei, me formei em psicologia, fiz especialização, fiz mais outras especializações, fiz especialização em coaching integral sistêmico, trabalho com palestra, trabalho com desenvolvimento e hoje eu estou exatamente aonde eu estou. Cheguei, atingi meu objetivo? Não. Atingi a primeira meta, a primeira etapa, o primeiro processo. Daqui para frente são outras etapas. Então não é porque eu atingi esta minha meta que eu parei e tá bom. Parece que eu vou aposentar, parece que chegou aqui e está tudo certo. Não. Daqui nós vamos desenvolver outros projetos. Daqui eu vou desenvolver mais sonhos. Eu vou ampliar. Eu já aprendi como fazer da primeira forma. Eu já aprendi como dar este primeiro passo. Eu já aprendi como desenvolver, como quebrar as minhas crenças limitantes. Eu já aprendi como buscar informação, como ter o conhecimento, como pôr em prática e já estou tendo resultados. Agora eu te pergunto, se você ficar assistindo televisão, maratonando séries do Netflix, se você ficar pendurado no celular, vendo posts de briga política, vendo posts pornográficos, vendo posts de brincadeiras, vendo moda, vendo aquilo que não vai te trazer algo de importante, aquilo que vai agregar valor à sua vida, que vai te formar, no mínimo, com conhecimento a mais. Você acha que você consegue atingir os seus objetivos? Você acha que está tudo certo, que até hoje o que você fez está tudo bem? Sem problema nenhum? Ok, você está certo. Cada um tem a vida que merece. Quais os ganhos para quem desenvolve o hábito do pensamento organizado? O que eu vou ganhar com isso? Por que eu tenho que aprender a desenvolver a minha mente criativa, meu pensamento organizado e minha atitude organizada? A partir do momento que eu tenho essa habilidade, que eu consigo lidar com isso, que eu sou dono, capitão, tá?
E eu que defino para onde que vai o leme do meu barco, porque veja, em uma tempestade, o que aconteceu nessa pandemia? Vamos lá. Essa pandemia pegou todo mundo na tempestade. Muitas vezes falava assim, olha, está todo mundo no mesmo barco. Mentira! Cada um estava num barquinho, muitas vezes num bote, ou às vezes igual lá no filme Titanic, pendurado num pedacinho de pau lá e estava tudo certo, né? Mas o que aconteceu nessa pandemia? As pessoas se reinventaram, as pessoas procuraram buscar alternativas na vida. Algumas prosperaram mais ainda, principalmente na pandemia. E eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas e empresas que prosperaram também na pandemia. Mas não é porque eles aproveitaram a situação, é que eles tiveram que se reinventar. Eles tiveram que buscar conhecimento, tiveram que colocar mais habilidade, tiveram que colocar mais esforço, tiveram que colocar muito mais empenho para que atingisse o objetivo. Hoje de manhã eu assisti uma live do Reinaldo Zanon. Ele é o CEO da Seguralta, aqui de São José do Rio Preto. E nessa live ele estava trocando ideia, conversando, informações a respeito de um empresário que no ano passado, no começo do ano passado, ele ia se aposentar. Ia entregar a empresa para os filhos, ia deixar tudo quieto. E de repente veio a pandemia. O que ele fez? Recolheu as coisas, retornou para o escritório, montou um novo projeto, ampliou, foi para a China, desenvolveu um produto, voltou para o Brasil, lançou mais um sucesso. É isso. A gente precisa desenvolver essa habilidade de sair desse estado de inércia, sair desse ponto parado que nós estamos aqui, dessa água parada que isso só cria dengue. Porque até a água que está andando, a dengue também pega. Imagine a água parada. Precisamos sair desse processo e precisamos dar um plus, dar um a mais, se desenvolver. Tornar-se o capitão da sua vida. Tornar a pessoa responsável por si. Você é a única pessoa responsável pela sua vida e mais ninguém. Mais ninguém. Desenvolver hábitos de definição de objetivos. As pessoas estão tão descrentes na vida muitas vezes, porque elas não sabem como fazer, não sabem que tem o potencial de fazer, que elas param de sonhar. Elas param de acreditar em si própria. E aí elas vão vivendo a vida conforme a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Será que é assim que você está levando a sua vida? Será que é dessa forma que ela tem que ser trabalhada? Eu acredito que tem outros objetivos e outras formas de se desenvolver, né? Então, se você tem desenvolvimento de um hábito de definição de hábito de objetivos, tá? Defina bem seus objetivos. Planeje seus objetivos. Eu tenho um objetivo, como que eu vou atingir? Faça um processo metodológico de planejamento. Faça um processo metódico. Precisa ter disciplina. E estimule o subconsciente. Estimule o subconsciente, porque a maioria das pessoas não sabe que quem resolve, quem nos traz a solução, quem realmente traz a solução daquele problema, ou traz uma criatividade, ou traz algo novo, é o nosso subconsciente. Não é o nosso processo cognitivo que encontra a solução, é o nosso subconsciente. Nós vamos plantando ideias, plantando conceito, plantando pensamento positivo, plantando desejo, tá? Frequentemente, diariamente, por tanto tempo, que chega um ponto em que o subconsciente vai trabalhar para que aquilo funcione. Vai trabalhar para encontrar uma solução. Isto é o pensamento criativo. E a partir do momento que você tem esta solução em mão, você também tem a capacidade de desenvolver o pensamento organizado. Aí é a parte cognitiva. Você também tem essa capacidade. Então você consegue fazer o quê? Desenvolver este processo através de metodologia de trabalho. Tenha em mente, você é capaz, você consegue, você pode. É só você querer. E se você acredita que pode, você pode. Tenha certeza, isto é possível. E eu já vi inúmeros casos, inúmeras pessoas, inúmeros profissionais. Eu trabalho com processo de coaching com pessoas que simplesmente estagnaram na vida, pararam, acreditando que já estava bom, já não precisava mais
encontrar nada para se desenvolver, parece que não tinha mais sentido de vida. O que aconteceu? Perceberam que eles eram capazes de muito mais. Perceberam que eles eram capazes de produzir muito além do que eles tinham. Ah, mas eu não quero. Ok? Não há problema nenhum quanto a isso. Você pode não querer, você pode não desejar, mas também não pode reclamar. Afinal de contas, a vida é sua. E se para você está tudo certo, ok? Cada um tem a vida que merece. Tá? E lembre-se, pensamento sem atitude é ilusão. É simplesmente ilusão. Não dá para a gente sentar, pensar, olha, eu estive pensando em fazer alguma coisa desse tipo. Olha, eu estive pensando em fazer, em acontecer, em ser isso. Só pensou. Quantas e quantas pessoas sentam numa roda de barzinho e falam assim, olha, eu estava pensando em fazer tal coisa. No mínimo, se tiver 4, 3 vai falar, para com isso, besteira, isso dá trabalho. As pessoas desestimulam. Chega um momento que você não consegue mais, não consegue mais. E aí se você não procura apoio, se você não procura estudo, desenvolvimento, o que acontece? Teu sonho vai por água abaixo. Você começa a engavetar os seus sonhos. Você começa a jogá-los de lado e a partir daí, acabou os sonhos. Vamos viver a vidinha tradicional, não tem nada de errado, ok? Não tem nada de errado. Mas vamos viver uma vidinha tradicional de quem? Levanta, né? Acorda, levanta, vai para o trabalho, volta, vai assistir televisão, vai dormir, levanta, vai para o trabalho, fica esperando de segunda a quinta-feira de cara emburrada para sexta-feira ter o tal do sextou. Sextou, hoje é sexta-feira, hoje é sexta, hoje é sábado, e aí você parece que vive todo angustiado, todo amargurado, todo ressentido, querendo que passe logo a semana, que saia da segunda, venha para terça, que venha para quarta, que venha para quinta, chegou sexta-feira, está todo mundo feliz. É impressionante. As pessoas não percebem que esse tipo de comportamento de achar que a sexta-feira é o melhor dia da vida, você está deixando 4 dias para trás. Segunda, terça, quarta e quinta-feira. O que eu faço? Eu não vivo? Eu não produzo? Eu me desenvolvo? O meu melhor dia é o hoje. O meu melhor dia é o dia que eu estou produzindo. É o hoje, é o agora. Só existe o agora. Não existe o amanhã. O amanhã está por vir. E o ontem passou. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Ontem foi terça, passou, não posso fazer mais nada para mudar a terça-feira. Absolutamente nada. Nem corrigir algo que eu fiz de errado ou tentei acertar na sexta-feira. Não posso corrigir. Por quê? Não posso voltar na sexta. Bom, então eu vou fazer o projeto para o futuro, certo? Eu vou fazer o projeto para o futuro. Eu vou planejar, vou organizar e vou começar a agir quando? No futuro? Não, hoje. É hoje que eu preciso agir. Hoje é o momento exato em que eu tenho que plantar uma árvore. Toda vez que te perguntaram, quando é o momento certo de começar um projeto? É hoje. É a partir de hoje, de agora, nesse exato momento, que você precisa plantar o seu projeto e desenvolver. Vou contar uma história para vocês rapidinho. No ano passado, eu estava muito bem confortável, olha só, muito bem confortável, trabalhando em 2 lugares. Veio a pandemia, também não me atrapalhou, profissionalmente não. Mas veio uma inquietação. E essa inquietação era, vou continuar assim, parado aqui, apesar de estar com emprego, de 2 situações de trabalho, vou continuar nessa condição? Não, eu resolvi me desenvolver. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi me desenvolver profissionalmente. Foi sair de dentro aquela situação de raiva que eu tinha, de não aguentar mais chegar de noite, ter que assistir televisão, assistir novela, assistir jornal, assistir qualquer tipo de outro assunto que não me agregava valor algum. Hoje eu tenho já, vamos considerar quase 1 ano, praticamente 1 ano, que eu não assisto televisão tradicional. Se eu quero saber das informações, bom, tem o Facebook e também eu escolho. O Jornal Nacional, o Jornal da Record, o Jornal disso, o Jornal daquilo. Raramente eu vou no YouTube, busco aquele que me interessa, aquela informação que eu acho que é preciosa e pronto. O restante do meu tempo desenvolvendo estudo, aprendendo. Eu só estou fazendo essa live de hoje, só fiz a de semana passada e farei outros projetos, porque eu resolvi tomar uma atitude.
tomar uma atitude de não mais querer ficar parado no marasmo. Querer algo a mais e não simplesmente a questão financeira. E o quanto eu me desenvolvi profissionalmente de lá para cá. Eu posso dizer com toda certeza e com muito orgulho. Eu li 17 livros do ano passado para cá. E não só li, coloquei em prática todos eles. Desenvolvi cursos, fiz o curso de coaching, fiz o curso de formação CIS, fiz o curso de ministrante da palestra O Poder da Ação, sou ministrante, sou habilitado e credenciado pela Febracis para dar o curso e a palestra O Poder da Ação. É um curso extraordinário, são 2 dias de imersão, 16 horas de treinamento, onde você vai aprender todas essas técnicas, todas essas ferramentas que eu estou falando para vocês. Aqui eu estou trazendo simplesmente 1% de tudo aquilo que é capaz de ser oferecido para vocês, de tudo aquilo que vocês conseguem trabalhar e ampliar na vida. Então prestem bem atenção. Se a tua vida está boa, está tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Se a tua vida está mais ou menos, pense e repense o que você tem feito. Pense de forma organizada. Pense de forma bem definida, bem determinada. Tenha critérios, tenha limite, tenha planejamento. Tenha forma de fazer as coisas por etapas. Seja metódico, seja metodológico neste processo, que eu tenho certeza que você vai conseguir atingir muitos objetivos. Atitude mental, toda atitude mental nossa, ela é controlada por hábitos estabelecidos com base em motivos definidos. Bom, para eu ter um objetivo, eu tenho que ter um desejo. Eu tendo um desejo, eu crio um objetivo. Eu tendo um objetivo, o que eu preciso ter? Força de vontade. Força de vontade. Depois eu tenho que ter o quê? Adquirir o conhecimento. Tudo isso é prática. Tudo isso é atitude, é ação. Então, você precisa agir. Você precisa colocar um pé na frente do outro, levantar, sair dessa inércia, levantar do banco, sai desse caixão. Sai dessa vida achando que nada mais dá para ser feito na vida. Quem está pensando em aposentadoria, lembre-se, Roberto Marinho conseguiu construir a Rede Globo, ele tinha mais de 60 anos de idade. Brasília foi desenvolvida e todos os profissionais que trabalhavam lá, muitos deles já estavam para mais de 60. Muito mais de 60. Outros profissionais, tanto aqui do Brasil, Silvio Santos se desenvolveu também muito mais tarde. Grandes investidores, eu li a autobiografia de várias outras empresas, empresários e profissionais, muitos deles a partir dos 50 anos de idade que foram desenvolver. E não é porque foram lutando até os 50. É que eles não se permitiram chegar aos 50 e dizer, chega. Eles chegaram aos 50, chegaram aos 60. E quando muita gente está dizendo assim, eu vou simplesmente parar e aposentar, o que eles fizeram? Não, vou dar continuidade. Porque a aposentadoria no Brasil ainda é sinônimo de ficar parado. É sinônimo de não ter mais o que fazer. E aí a pessoa quando fica parada, a pessoa quando ela não consegue mais ser produtiva, o que ela cai? No marasmo, ela cai na depressão, ela cai na falta de estímulo de vida. Com pouco tempo, pode ter certeza, essa pessoa vai embora dessa vida. Então, meus queridos, eu quero deixar uma mensagem assim muito clara para vocês. Vocês podem, todos nós podemos, todo mundo é capaz. Se outras pessoas conseguiram, você também consegue. Pense nisso, siga-nos lá nas redes sociais, @meusucessopessoal. Temos os canais do Instagram, temos os canais do YouTube, tem o Facebook. Pode entrar no link da bio, tem um aplicativo lá que vai levar vocês a todos esses canais. Inscreva, compartilhe, converse com outras pessoas, desenvolva essa habilidade. Tire o pé da lama. Saia da inércia. Como diz no velho e bom ditado, levanta a bunda daí, sacode a poeira, dá a volta por cima que tem muita vida. Muito, mas muita vida ainda pela frente. Quero agradecer, gente, imensamente a presença de vocês, a participação de todos vocês. Quero desejar a vocês uma noite extraordinária, maravilhosa.
e quero que vocês realmente coloquem em prática tudo isso que eu venho ensinando aqui. O vídeo da semana passada já vai estar no canal amanhã, assim como este vídeo também. Eu já vou deixar pronto lá no canal para vocês reverem essa live. E semana que vem, também na quarta-feira, às 19 horas, vai ter o próximo vídeo. É a última fase desse processo, que é a atenção controlada. Então, recapitulando, primeiro vídeo, estávamos falando sobre pensamento sintético e pensamento criativo. Este vídeo aqui, pensamento organizado. E o vídeo próximo, atitude controlada, atenção controlada. Quero agradecer a vocês mais uma vez de coração. Fiquem com Deus, fiquem com o Pai e até na quarta-feira que vem. Toda semana vai ter posts, siga-nos lá nas redes sociais, compartilhe, nós vamos estar toda semana buscando e trazendo mais informações para vocês. É esse que é o meu projeto de meu sucesso pessoal. Tá? Vim aqui desenvolver isso aqui justamente para ajudar as pessoas a desenvolver o seu potencial. Eu não posso fazer por você, mas posso te ensinar através das ferramentas a desenvolver o seu potencial e você vai perceber como você é capaz de muito mais do que você sequer imagina. Isso é possível. Muito obrigado, fiquem com Deus e uma boa noite.